Vinda. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. O estudo ele é participativo, vocês podem ficar à vontade. São apenas algumas reflexões em torno, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21. E a gente vai fazer uma apresentação para ter um roteiro, porque é um conteúdo, assim, muito denso. Então, para a gente não se perder, a gente faz um roteiro, né, gente? Estamos estudando junto com vocês. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Aqui eu coloquei a passagem evangélica de Paulo aos Colossenses. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. E disse Jesus. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, aqui nós temos advertências, tanto essa que é Jesus respondendo aos discípulos, quanto a anterior, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Para nós termos cuidado, para que ninguém nos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, olha só, o que seria o profeta? Profeta é aquele que possui o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Mas profeta, no sentido evangélico, disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, nós vamos trabalhar aqui profeta no sentido evangélico, não em adivinhadores, né? Adivinhadores tem aos montes. Profeta. Prodígios dos falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós estamos em Mateus 24, intitulado O Princípio das Dores. E intitulado Os Princípios das Dores, e também o momento que nós estamos passando, que é o momento da transição, né? É o sermão profético. No círculo dos fatos sobrenaturais, se restringe à medida que a ciência se alarga. Nós estamos estudando doutrina espírita, que traz para nós, um conhecimento muito amplo, e esse conhecimento da doutrina espírita, ele está cada vez mais tirando de nós superstições, crendices. Então, dentro do ciclo desses fatos sobrenaturais, com certeza, a ciência está restringindo, diminuindo cada vez mais. Isso é importantíssimo para que a gente não caia, nas vãs filosofias dos falsos profetas. Continua, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prodígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. O conhecimento, certos conhecimentos em torno de
magnetismo, né? Até mesmo com relação à utilização da mediunidade, foi muito voltado para o proveito das ambições, interesses, dominação, né? E era aí os profetas iniciáticos, os primeiros, não os profetas enviados por Deus. Olha que aqui a gente está na página dos prodígios dos falsos profetas, né? Então, aqui, olha só, como que a doutrina espírita favorece muito para nós essa análise. Se a gente começar a estudar o livro dos médiuns, não somente a ciência humana, mas principalmente o conhecimento, né, acerca da mediunidade e sua utilização, a gente consegue se resguardar. Mas traz aqui para nós. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, um sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Então, quando a gente vai estudar sobre o médium, todos nós somos médiums, né? Acerca do estudo da mediunidade, a gente vai verificando que todos nós, espíritos reencarnados, somos médiums. Porque médium é todo aquele que pode sentir, ou melhor dizendo, todo aquele que pode receber a influência de um espírito. De ordinário, são os espíritos que nos influenciam, a começar pelo nosso amigo espiritual. Todos somos médiuns. Então, no livro dos médiuns ainda trabalha a questão moral do médium, como ela é importantíssima. Aí nós vamos entender que essas faculdades orgânicas especiais, elas estão presentes em pessoas dignas e indignas, em pessoas já habilitadas, né, a trabalhar com essas habilidades mediúnicas, com essas faculdades orgânicas que já trazem esse implemento, quanto outras que não têm vamos colocar assim, um exercício moral efetivado. Porque, gente, reforma íntima, transformação moral, nada mais são do que exercícios. Pensa bem, exercício. A gente não fala exercício mediúnico quando a gente está lá na reunião mediúnica. Exercício mediúnico. Viver é um ato mediúnico. Antes de estarmos envolvidos com espíritos estranhos a nós, o primeiro espírito que nós temos contato é o nosso mesmo, é o nosso próprio espírito. Né? Isso que eu estou trazendo daquele livro verdinho de Herculano Pires, e nós estudamos, né, quando estamos trabalhando com mediunidade nas casas espíritas. Então, o verdadeiro profeta se reconhece muito mais por sérios caracteres e caracteres exclusivamente morais. Não são pelos prodígios que ele pode fazer. Né? Então, o caráter moral do médium é altamente importante. Quando fala essa questão do caráter moral do médium, é em função de nós estarmos encarnados imperfeitos e que precisamos trabalhar hábitos morais. Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele tem uma seguinte citação que eu acho sensacional, que são os automatismos dos hábitos condicionados. Ele fala que de tanto trabalhar hábitos de defesa, o animal criou o instinto de defesa. Então, nós, de tanto trabalharmos atos morais, criaremos para nós instinto moral. Vai sair naturalmente da gente. A gente não tem que pensar quantas vezes a gente tem que ter paciência, ou quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, como o Pedro perguntou. É algo que já vai saindo por instinto. É algo da nossa natureza divina, que para Jesus já saía naturalmente, né? Então, vamos lá. Não creais em todos os espíritos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali,
não lhe deis crédito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Gente, são advertências, igual a gente fala com criança. Não, não e não. Então, é um capítulo que está do sermão profético, que já trabalha todas as questões, né, da transição. Pensa bem, gente. Já é uma chamada de atenção. Eu estou achando esse tema atualíssimo para o nosso momento de agora, né? Então, Luoz, o espírito protetor, traz para a gente assim: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Por quê? Entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se precatam bastante. Pronto. Entre os invisíveis, tem aqueles que se comprazem em nos iludir, mas eles só fazem isso se lhes depara a ocasião, ou seja, se surgiu ali alguma abertura, alguma brecha mental. Essa leitura de abertura hoje foi sensacional, né? Ela trouxe da gente manter o pensamento positivo, o pensamento elevado. Gente, a influência vem pelo pensamento mesmo. A gente tem um campo mental que a gente recebe as inspirações positivas ou não. E nós temos de nós que vem por intuição algo que também pode ser bom e algo que também que não é muito bom. Então, essa tendência, vamos melhorar aqui a palavra, essa má tendência que nós temos, ela vai sintonizar com espíritos que se comprazem em nos iludir. Então, aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos, perigos ou obstáculos em que muitos funestamente esbarram, mormente se novatos no espiritismo. Ai, 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 ai. Nós somos novatos no espiritismo? Nós somos novatos no espiritismo? Não. Não. A questão do conhecimento espírita tem aqueles conhecimentos que a gente já aceita, aqueles que a gente acredita, aqueles que a gente já começou a exercitar, porque a gente aceitou. Pronto. Mas tem outros que ainda não. Mas como que eu não aceito o que a doutrina espírita está falando? Eu estudo tudo, eu sei tudo de cor. Mas esquece. Esquece. Na hora que bate a tentação, na hora que bate a influência, a gente não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente tem estudado. O Evangelho segundo o Espiritismo traz assim para nós, que nós estamos 100 anos melhores do que éramos antes. Porque já aceitamos de boa mente noções sobre fraternidade, sobre perdão, caridade. Mas, daqui a 100 anos, nós deixaremos entrar no nosso cérebro o que hoje a gente não aceita. Por isso que eu fico perguntando o que eu não aceito dentro do conhecimento espírita. Aquilo que ainda não entrou no meu cérebro, porque ficou na periferia. Não teve profundidade em mim. A profundidade do conhecimento espírita, ela está implicada na prática, na vivência, na adesão do coração. Por isso que quando a gente estuda, a introdução do Livro dos Espíritos fala assim, a doutrina espírita, o conhecimento espírita é eminentemente estudo. Precisamos ser convencidos pela razão. Depois vem a transformação moral. Aí a gente já está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. Primeiro vem o conhecimento intelectual e não imediatamente, na sequência, a nossa transformação moral. Por isso que, muitas das vezes, em alguns aspectos, a gente acaba sendo um novato no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos,
para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Pronto. Aí que está a pergunta. Quando que nós somos falsos profetas? Aprendei, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos. Para eu chegar nesse ponto com qualidade, eu preciso trabalhar comigo o autoconhecimento. Porque a gente, às vezes, cai na ilusão que a gente é muito bom, que eu sou uma pessoa muito boa, que eu sou uma pessoa muito caridosa, que eu já estou, assim, no estágio evolutivo melhor, porque eu tenho 20 anos de doutrina espírita. Por isso que eu pergunto, será que a gente é novato? 20 anos nessa vida é o suficiente? Isso tira da gente um pouco desse orgulho, sabe? Dessa pretensão de só porque eu sinto a presença dos espíritos, eu arrepio, eu sinto o cheiro de rosas, eu saio da reunião mediúnica flutuando. Gente, mas isso é a coisa mais natural de acontecer, porque nós temos um corpo espiritual que sente os fluidos. Né? Para a gente trabalhar a distinção entre os bons e os maus espíritos, a gente precisa trabalhar muito o nosso autoconhecimento, muito, para não sermos iludidos, até por nós mesmos. Ai, ai, ai. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados. Há-os igualmente em número muito maior entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos que fazem sejam aceitos pelos seus médios. Alguém levantou a mão? Pode participar? Dulcineia? Dulcineia? Pode falar. Ou ela levantou a mão por acidente? Tá, então a gente vai dar sequência aqui. Se quiser voltar em algum slide, eu retorno para vocês, tá bom? Então, agora traz a seguinte questão. Os falsos profetas... Espera aí que eu só perdi aqui o caminho. Espera aí que eu vou voltar. Isso aqui. Ok. Ótimo. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados. Há-os igualmente, em número maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos que fazem sejam aceitos pelos seus médiuns. Vou trazer aqui novamente, não estou falando de reunião mediúnica, estou falando de vida. Viver é um ato mediúnico, traz Herculano Pires para nós no livro Mediunidade. Todos nós somos médiuns. Então, nós, médiuns, às vezes aceitamos sistemas absurdos, mas que semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, porque são sistemas ditados por espíritos orgulhosos. Não é verdade? Em menor ou em maior escala. Sistemas família, sistema comunidade, sistema Estado, sistema país, sistema planeta. Aí olha onde nós estamos nos encontrando. Tenha cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e doutrinas vãs, que cuidam muito mais, né, de sistemas de rudimentos humanos e do mundo do que do Cristo. Não, minha. Oi. Hoje a gente vai igual fila seguindo a multidão sem nem parar para raciocinar, né? Muitas vezes hoje está cheio de gente assim, né? Não raciocina, não filosofa,
não busca o conhecimento das coisas. A fake news, ela, no final das contas, em relação a qualquer coisa, ela está ligada a esse movimento de falta de um mínimo de raciocínio. Aqueles que fazem... como é que a gente fala? Os 171, né? É porque tem gente que... Eu lembrei só do artigo. É porque tem gente que quer tomar vantagem, que quer acreditar num milagre de um preço muito mais barato, numa coisa de ficar rico rápido. Vladimir, isso é coisa velha. Gente, isso tá enraizado na humanidade desde quando? Pensa bem, meu jovem, isso é coisa velha. Só que hoje tem um nome, fake news, e hoje tem a internet, né? Tem as nossas redes virtuais, só que alastra muito mais rápido do que antigamente. Mas isso é do ser humano reencarnado aqui, imperfeito, invigilante, que não está trabalhando o que a doutrina espírita propõe: fé raciocinada. Se nós aceitamos esses sistemas absurdos, porque esses sistemas absurdos nos convêm, esses sistemas absurdos encontram ressonância dentro de nós, a gente se identifica com eles, mas não é verdade? Tanto que ele está falando sistemas, porque são vários. E às vezes um fica brigando com o outro, porque o meu sistema é melhor que o seu. O meu sistema ganhou, o seu sistema perdeu. E a gente está nessa loucura brigando, porque são sistemas de espíritos orgulhosos que semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Então, precisamos estar atentos agora que nós estamos nesse momento de transição, e eu trago por quê? Porque se nós não nos exercitamos anteriormente, agora pede da gente uma maior vigilância e atenção. Porque nós estamos no momento de aferição de valores. Qualquer pessoa, não importa a sua religiosidade. Né? Porque nós estamos agora num movimento que a gente tem que entender o que é dar a César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não querer estar servindo a Deus e a Mamon simultaneamente. Acho que foi na sua casa que eu fiz um estudo sobre dai a César o que é de César. Né? Não tem como eu querer servir a lei de Deus aqui na casa espírita e lá no mundo eu estar servindo outra lei, que é a lei de Mamon. No mundo, eu tenho que dar a César o que é de César, dentro do sentido evangelizado agora. Não é levar vantagem, não é fazer enganação, não é tirar proveito do próximo, é ser coerente, honesto, responsável, porque eu já estou me evangelizando para dar coerentemente o que eu tenho que dar a César. E olha que cada vez mais que eu me proponho a dar coerentemente a lei humana, coerentemente, o que me convém dentro da sociedade fazer, mais e mais eu aproximo César de Deus. Mais e mais eu estou aproximando a lei de Deus da lei dos homens. Porque o que eu estou falando aqui, que a gente fala que são valores morais, porque virtude é algo que fala dentro da casa espírita e dentro das igrejas. Mas a sociedade são valores morais, honestidade, responsabilidade, comprometimento. É como dividem, né, Deus da sociedade. Os dois têm que caminhar juntos. Por que a gente está dividindo? Porque é de interesse na hora da sociedade eu esquecer que Deus pode estar ali presente. Porque aí eu vou de falso profeta mesmo, porque me atende e me convém. Precisamos estar atentos dentro dessas questões. E para melhor fascinarem os que eles hajam escolhido para serem enganados, a fim de darem maior peso às teorias que não escrupulizam em se utilizarem de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Os de santos, com razão venerados, os de Jesus, de Maria, mesmo de Deus. Então, usar o nome de Deus em vão é o que mais está sendo utilizado para atender a conveniências humanas, a sistemas absurdos.
Claro que quando a gente pega o livro dos médiuns, lá nesse capítulo 31, falam de mensagens psicografadas que a gente tem que analisar. Gente, mas se viver é um ato mediúnico, leia as mensagens, ouça as mensagens de todas as pessoas e faça a mesma análise. Está usando o nome de Deus, está usando conhecimento espírita para defender sistemas absurdos também. Até Chico Xavier estão usando. Até o Chico. Até o Chico. Então, quando a gente escancara desse jeito aqui, o que a gente quer trazer? Nós somos espíritos imperfeitos, escolhendo lideranças imperfeitas. Não tem ninguém justo. O único justo foi Jesus. Eu quero voltar aqui a uma questão que nós já trabalhamos anteriormente. Se não foi na sua casa, foi em outra. A única e legítima eleição que nós fizemos foi entre Jesus e Barrabás. Barrabás ganhou por voto por aclamação. Depois que escolhemos Barrabás, nós estamos vivendo no sistema de Barrabás. Escolhendo entre Barrabás e Barrabás. Ninguém está escolhendo Jesus, não. Pelo amor de Deus. Nós estamos escolhendo lideranças imperfeitas. Um é Barrabás e o outro também. Cada um vai escolher o Barrabás que mais lhe atende. Pronto e acabou. A escolha é individual. A consequência é coletiva. A consequência é coletiva. Não tem como eu falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não votei nele. Não existe isso. A escolha é individual, mas a consequência é coletiva. Vai pesar mais para uns ou para outros de acordo com a sua necessidade expiatória, com relação à sua necessidade de resgate, ou com relação à sua necessidade de aperfeiçoamento, porque tem gente que escolhe as provas não porque está resgatando ou fazendo expiação, porque escolheu aquilo para aperfeiçoar mais rápido, mas cada um dentro da sua necessidade. Isso é fato. Aí a gente vai parar de brigar. Por que a gente está brigando por Barrabás uns com os outros? Ao invés de nos unirmos para semear a união e emancipar a humanidade. Caracteres, então, do verdadeiro profeta. Sua superioridade em inteligência e em moralidade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Então, aí o profeta, gente, ele traz todas essas possibilidades aqui. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Tem que acreditar em mim, porque se não acreditar, está excluído do processo. Quem faz isso? Ninguém está com o direito de julgar. Né? Quando a gente vai estudar sobre o julgamento. Então, nós estamos num processo de exercício por eleição, por escolha, livre-arbítrio, sempre foi respeitado. Mas, se nós temos uma coletividade que escolhe, e entre a coletividade um que foi colocado lá, vamos respeitar e bola para frente, o que nós podemos fazer de melhor para nos ajudar coletivamente, que é o que está faltando. Aliás, sempre faltou. Gente, isso não é do momento de agora, não. Só que agora, parece que nós estamos conseguindo analisar melhor. Alguns também conseguem, outros não conseguem. Porque, voltando no slide anterior, né? Para melhor fascinarem os que eles hajam escolhido para serem enganados, a fim de darem maior peso às suas teorias, não escrupulizam-se em utilizar de nomes de relevância. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Por quê? Olha essa carta de essa carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovenzinho, né? Olha o que Paulo escreveu para ele.
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, comichão nos ouvidos é um desejo impaciente, vontade incontrolável de fazer algo, tentação. Por extensão, sentimento aflitivo, ansiedade, impaciência, né? Etimologia e origem da palavra comichão. Né? Aquela coceira que dá no ouvido, que é gostosa, e a gente coça até ferir o ouvido. Né? Então, pensa bem, gente, virar tempo já é uma previsão em que não suportarão essa doutrina, porque ela incomoda, ela quer nos tirar do ponto confortável, ela nos convoca à lucidez, mas a lucidez é sofrível. A lucidez é sofrível, o autoconhecimento também incomoda. Por isso, a gente tem até o esquecimento do passado para gradativamente começar o seu processo de autoconhecimento, a ver se realmente tal qual é. Um dia nós veremos face a face. Por enquanto, vemos como espelho, traz Paulo. Quando eu era menino, curtia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, agora, ou seja, quando eu cheguei a amadurecer, larguei as coisas de menino para trás. É essa a proposta, amadurecer. Mas para a gente fugir dessa doutrina, nós começamos a amontoar doutores conforme as nossas concupiscências. Concupiscência é desejo exagerado de poder, orgulho, vaidade, paixão. Concupiscência são as nossas más tendências que fazem com que a gente amontoe, sim, doutores que atendam às nossas más tendências por conveniência. Pensa bem com relação à lei de Deus. Nós criamos a lei conforme a nossa conveniência. Não é assim? A gente interpreta conforme a nossa conveniência. Eu criei o céu, criei o inferno. Aí depois eu vi que não estava dando certo, né? Porque eu não era nem bonzinho para ir para o céu, nem tão mal para ir para o inferno. Então eu resolvi criar o purgatório, que aí eu fico lá mais ou menos. Tá ótimo ficar no purgatório. Não precisa nem céu nem inferno. Gente, olha que coisa. Não precisa nem céu nem inferno. Eu fico no mais ou menos, na mesmice, na mornidão, na imperfeição moral, porque eu criei doutores que atendem às minhas conveniências. Tá bom, deixa assim. Se melhorar, estraga. Todas essas doutrinas, esses doutores que atendem às nossas concupiscências, trazem uma parcela da verdade. E a gente vai ver o evangelho misturado com tanta de coisa, não é assim? Oh, mas claro, claro, gente, claro. A gente já passou por tudo isso. Hoje a gente está estudando doutrina espírita e realmente é um conhecimento que trabalha lucidez. Se a gente tentar estudar doutrina espírita e querendo ficar na ilusão, é outra ilusão. É outra ilusão. Então, eu quero trazer aqui Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 53. Palavra escrita é o título. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo. Mas não esqueceu de acrescentar, retende o bem. Aí está o momento da criticidade, da ferramenta de diálogo, de questionar do que está lendo, e não simplesmente aceitar pelo impacto da emoção. Nós aceitamos pelo impacto da emoção e pelo que atende às nossas conveniências. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Emmanuel usa muitas figuras de linguagem.
Aí a gente pega isso aqui, nossa, mas Emmanuel está pegando pesado demais. Não, ele está falando franco. Gente, eu adoro essa questão da franqueza, e não é uma franqueza que nós, aqui, espíritos imperfeitos, entendemos que ser franco é ser rude, agressivo. Não. Ele fala com uma figura de linguagem apresentando até mesmo, como é que eu vou colocar aqui? Essa figura de linguagem corrosivo da opinião. É uma opinião que corrói, que não agrega nada. Por exemplo, fezes do pensamento. Puxa vida, o que é isso? Gente, então vamos pegar fezes. O que são as fezes? São resíduos que ficam no corpo físico, que não servem para mais nada, que a gente elimina. Então, se a gente for considerar isso, são opiniões corrosivas, que não agregam, que destroem, não elevam, não edificam, corroem. E que são fezes de pensamento? Velhos pensamentos, velhos padrões mentais de repetição, repetição, repetição e repetição. A leitura de abertura, que eu vou voltar aqui de novo, eleve o pensamento em novos padrões. Precisamos estudar a doutrina espírita de modo a elevar o pensamento além dos velhos processos de opiniões corrosivas e de fezes de pensamento. Bom, sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar. Mas não é aconselhável que as crianças, os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão tudo experimentem e tudo vejam. Isso aqui é um parágrafo que eu tenho que parar para analisar, para verificar. Será que eu estou com uma mente amadurecida e equilibrada o suficiente para ler tudo e observar tudo? Ou será que eu estou ainda num processo de alienação potencial? Ou eu estou ainda com uma debilidade, uma fraqueza? Criança, acho que nós já deixamos de ser, com certeza. Nós estamos na adolescência da humanidade, porque o que é cobrado da gente é responsabilidade. E não é o que a gente cobra dos nossos jovens? A juventude já tem responsabilidade, saber responder. Pronto. Em alguns assuntos, eu posso até me considerar amadurecido, equilibrado. Em outros, talvez não, porque determinados padrões de leitura, livros, aqui fala letra escrita, palavra escrita, mas tem um texto também de Emmanuel, eu acho que é no próprio Palavras de Vida Eterna, palavra falada. Mas nós temos que pensar também na TV, em filmes, porque determinados filmes é palavra falada, tem palavra escrita e, opa, tem audiovisual, tem música, a gente entra num outro mundo. Ou edifica ou não. Determinados filmes a gente sai flutuando, cheio de ideal. Nossa, vai começar agora, né? Período Natal, é tanto filme bonito. Aí depois eu comecei a questionar também desses filmes, sabe? Tem um canal aí que já está passando filmes de Natal, chama Natal Chonados, apaixonados por Natal. Eu questiono até daquele Natal mágico. Ô, gente, eu estou ficando questionando até do Natal mágico que nós criamos nos filmes, porque aquilo ali já não está me atendendo também, não. Sabe? A gente tem que começar a fazer essa crítica. Que Natal mágico é esse que se apresenta? Claro que tem uma energia. Claro que tem algo que mexe na nossa intimidade, o nascimento de Jesus. E claro que vai ter. Mas não é mágico. Nós participamos dessa elaboração. Nós participamos da elaboração do que é bom e também do que não é bom. Aliás, o que não é bom, nós já elaboramos. Nós estamos simplesmente sustentando o que não é bom. Então, aqui dentro desse texto, Emmanuel continua assim, olha, ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. É a análise à luz do conhecimento espírita. Gente, estudar a doutrina espírita não é para ficar na casa espírita. Quando a gente estuda,
A casa espírita é escola. Se não é na casa espírita, é virtual, mas acaba sendo escola. Para a gente começar a elaborar raciocínios diferenciados para aplicar na nossa vida. Na nossa vida. Para que a gente possa ter olhos de ver, para a gente possa ter ouvidos de ouvir, para não ser presa das vãs sutilezas. Pensa bem que situação que é essa. Isso, higiene espiritual, é fazer filtro. Qual a intenção disso? Que emoção está me promovendo? Está me induzindo aqui? Está formando a minha opinião em que sentido? E que isso vai resultar? São perguntas que a gente tem que fazer. O autoconhecimento, na questão 919, lá Santo Agostinho fala, dirija a si mesmo perguntas. Então, a gente tem que ler e questionar. Se eu leio doutrina espírita e fica assim, isso aqui, sei não. Isso aqui eu vou investigar melhor. Se a gente faz isso com doutrina espírita, por que a gente não faz com tudo que a gente lê? Porque as questões do mundo a gente aceita assim, ó, pá, porque bate na paixão, bate no passado, e a gente não consegue. A gente repete, aceita, rapidinho. Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da disciplina. Não podemos nos nutrir de ideais inferiores, irreligião, desrespeito, desordem e indisciplina. E olha que eu fui lá fazer a maior bagunça. Ih, meu Deus do céu, eu estava lá fazendo a maior bagunça. Então, que bom que você reconheceu. Agora é só não fazer de novo. Isso é processo de aprendizado. A gente está num processo que ou é ganhar ou é perder. Nós não estamos ainda trabalhando no processo coletivo de todo mundo estar recebendo o melhor. Reflexo condicionado do passado. No livro Há 2000 anos, lá Emmanuel Públio Lentulus está entrando no Circo Máximo de Roma e ele descreve como que as equipes esportivas entravam no Circo Máximo de Roma. Só que equipe esportiva é como se fala hoje. Lá fala assim, e os partidos entravam um por um, portando camisetas com cores vermelha, amarela, azul. Está escrito assim no livro Há 2000 anos. E quando se entra ali para as competições, um é o vencedor. E para esse ser vencedor, o outro tem que morrer. A gente está repetindo. Gente, estudar a doutrina espírita é perceber que nós estamos reencarnados. Não é para repetir. Estamos reencarnados e vamos passar por processo de recapitulação do passado para responder de maneira diferente. Só que se eu entro no processo de recapitulação e eu repito, eu, em vez de fazer aquela espiral que vai para a outra seguinte, eu entro lá no meia e repito, fico num ciclo vicioso. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Desvios da inteligência. Não deixou de ser inteligente, não. Uma outra palavra que Emmanuel coloca muito é desinteligência. Nós cometemos atos desinteligentes. Prefixo des, negar a inteligência que nós temos por atributo. Pensa bem. Ai. Então, aqui nós temos um texto que eu achei interessante. Nós somos falsos profetas? Aí que está. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis, na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência.
os falsos profetas que estão em nós faz com que a gente crie doutores conforme a nossa concupiscência. Os falsos profetas que estão em nós faz com que a gente lute e brigue para sustentar aquilo que não deve mais ser sustentado na relação uns com os outros, na relação com a comunidade, na relação com a sociedade e com relação ao país e ao planeta Terra. Então, estamos cerrando os nossos corações contra a consciência. Olha isso aqui que eu esqueci de colocar em vermelho. Cerrar o coração contra a consciência, a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, vem de nós essas vozes, essas falsas vozes. Então, deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Se a preguiça te pede descansa, responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho. Ah, é assim que eu vou vencendo o falso profeta. Aí, Emmanuel é ótimo. Se a preguiça te pede descansa, responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho. Se a vaidade te afirma, ninguém existe melhor do que tu, retribui com a humildade. Não passamos de meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz não cedas, aprende a esquecer-se, auxiliando sempre. Se o ciúme te segrega aos ouvidos, a posse é tua. Guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são bênçãos do céu extensiva a todos. Se o egoísmo te aconselha retém, abre as mãos e distribui a bondade com os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. E se a maldade te sugere, vinga-te, considera que mais vale amparar constantemente o companheiro quanto temos sido auxiliados por Jesus. Então, as falsas vozes procedem da preguiça, da vaidade, do orgulho, do ciúme, do egoísmo, da revolta, da maldade. Alguns aspectos apresentados por Emmanuel. E ele ainda apresenta para a gente aqui no caso a contrapartida para como a gente vai responder, agir nesses momentos. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da... Só um minutinho aqui, gente. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, e não nos enrijecem o sentimento. E de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu amor infinito em qualquer parte. Intérpretes do seu amor infinito, profeta do amor infinito em qualquer parte. Mas aí a gente tem que esquecer. Olvidar é esquecer. Esqueçamos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que enrijece o nosso sentimento. Olha essa situação aqui que apresenta para nós Emmanuel, do livro Levantar e Seguir. E os profetas, e agora? A gente já está acabando, viu, Vladimir? Até as 9, não é isso? Isso. Então agora nós vamos voltar. E acontece? O que vai acontecer? Parou, então, de ter profetas? Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Né? Será que parou, meu Deus? Ficamos desamparados, não vem mais profeta, estamos entregues à nossa própria sorte. O Consolador, questão 280. Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente,
impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. Não estamos sós. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Ah, gente, olha, ninguém vai voltar para trazer o que já está revelado. A gente agora tem que estudar. Porque eles não vão vir aqui para repetir tudo que já foi escrito. Né? Já está posto. Que dirá o conhecimento espírita, né, gente? Ninguém vai voltar para editar outro livro dos espíritos para a gente, né? Bom, então como é que será isso? Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Olha isso aqui. Ciência, filosofia, literatura e arte. Levantando-nos o pensamento abatido, porque esse pensamento abatido só fez cálculo. Esse pensamento abatido aqui ficou envolvido, né, com as doutrinas de acordo com as nossas conveniências. E agora ficou assim, sem referência. Sem referência, eu estou sem norte, sem referência. Né? Então, agora a gente tem que voltar a estudar as noções evangélico-doutrinárias e aprender cada vez mais sobre filosofia, literatura, arte. Isso faz bem para o coração. E ciência. Gente, o que é ciência? Não é só laboratório que inventa vacina, não. Mediunidade é a ciência que a doutrina espírita apresenta. É assim que a gente entende o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, filosofia, o Livro dos Espíritos, e ciência e mediunidade. Mediunidade, todos nós somos médiuns. Viver é um ato mediúnico. Ciência é a aplicação de todo o conhecimento que a gente estuda em aspecto religioso e filosófico na vida de relação uns com os outros. E aí nós vamos operar as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontrarão o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhoto e mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhes impõem o pelourinho e o sacrifício. Gente, ser missionário não é fácil, não. Aí está mostrando. O que eles fizeram com os profetas antigos? Matava tudo. Mataram todos. Hoje tem pena de morte? Não. A gente tem aqui o nosso Código Penal que matar é crime, mas olha só isso aqui. Os novos missionários do deserto das cidades tumultuosas, corações indiferentes e incompreensíveis, ingratidão, zombaria, são entregues ao pelourinho e ao sacrifício. Estão no deserto das incompreensões. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E, sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Aí está. Vamos somar esforços com os novos profetas? Vamos nos tornar partícipes, participantes, ser parceiros dos novos profetas? Vamos entender o mundo com um olhar mais lúcido que o conhecimento espírita nos apresenta? Vamos! É fácil? Claro que não. Mas se a gente somar esforços, a gente consegue. Então, são essas as nossas observações. A gente agradece a participação. Eu passo a palavra, então, para o Vladimir. Tia Graça. Muito obrigada, Nelva. Tia Graça. Foi um excelente estudo. Que nós possamos seguir em frente, né?
e seguir o Evangelho de Jesus cada vez mais, né? Gente, boa noite para todos. Vamos agradecer a Deus